Olá, eu sou o Dr. Ednardo Farias, urologista, e hoje vamos falar sobre uma dúvida que recebo constantemente no consultório e que também é muito pesquisada na internet. Afinal, posso tomar Tadalafila todos os dias? Essa pergunta é mais comum do que você imagina, e a resposta pode surpreender muita gente. A Tadalafila é um medicamento amplamente conhecido pelo seu uso no tratamento da disfunção erétil. Mas ela também tem outras aplicações importantes, como no tratamento dos sintomas urinários, causados pelo aumento benigno da próstata. E é justamente por ter múltiplas funções que surgiram diferentes formas de usar esse medicamento. Antes de respondermos se você pode ou não tomar Tadalafila diariamente, preciso que você entenda como esse remédio funciona no seu corpo. A Tadalafila pertence a um grupo de medicamentos chamados inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Esse nome complicado significa basicamente que ela age facilitando o relaxamento dos vasos sanguíneos, especialmente na região genital. Quando há estímulo sexual, o corpo libera substâncias que dilatam os vasos sanguíneos do pênis, permitindo que mais sangue chegue até ali e provoque a ereção. O problema é que uma enzima chamada fosfodiesterase tipo 5 quebra essas substâncias rapidamente, dificultando a manutenção da ereção. A Tadalafila bloqueia essa enzima, fazendo com que o efeito vasodilatador dure mais tempo. A grande diferença da Tadalafila em relação a outros medicamentos do mesmo grupo, como Sildenafil, é o tempo de ação. Enquanto o Sildenafil permanece ativo no organismo por cerca de 4 a 6 horas, a Tadalafila pode durar até 36 horas. Isso mesmo, 1 dia e meio. Por isso muita gente a chama de pílula do fim de semana, porque uma única dose pode cobrir todo o período. Mas a medicina evoluiu e descobriu que não é necessário usar apenas doses altas de vez em quando. É possível usar doses menores todos os dias, mantendo um nível constante do medicamento no sangue. E é sobre isso que vamos falar hoje. Então, voltando à pergunta inicial, pode tomar Tadalafila todo dia? A resposta é sim, é possível. E em muitos casos, pode ser até mais vantajoso do que o uso ocasional. Mas isso precisa ser feito da forma correta, com a dose adequada e sempre com orientação médica. Não existe remédio milagroso que sirva para todo mundo da mesma forma. Existem basicamente 2 esquemas de uso da Tadalafila: o uso sob demanda e o uso diário. Vou explicar cada um deles para você entender qual faz mais sentido no seu caso. O uso sob demanda é o mais tradicional. Nesse esquema, você toma o medicamento apenas quando sabe que vai ter uma relação sexual. A dose costuma ser de 10 ou 20 miligramas, tomada a cerca de 30 minutos a 1 hora antes da relação. O efeito começa a aparecer em torno de 30 minutos e pode durar até 36 horas, dando bastante liberdade para você não precisar programar exatamente o momento. Já o uso diário funciona de forma diferente. Nesse esquema, você toma a dose bem menor, geralmente 2,5 ou 5 miligramas, todos os dias, no mesmo horário, independentemente de ter ou não relação sexual programada. Essa dose baixa mantém um nível constante do medicamento no sangue, fazendo com que você esteja sempre preparado para ter uma relação quando surgir um momento, sem precisar esperar o efeito de um comprimido. E aqui está uma das grandes vantagens do uso diário: a espontaneidade. Muitos homens me relatam que se sentem pressionados quando precisam planejar a relação sexual por causa do medicamento. Eles dizem que isso tira a naturalidade, cria ansiedade e, às vezes, até faz com que evitem um momento íntimo. Com o uso diário, essa preocupação desaparece. O medicamento já está no organismo de forma contínua. Então, quando surge o desejo, o corpo está preparado para responder. Isso não só melhora a performance física, mas também reduz a ansiedade e desempenho, aumenta a confiança e devolve a naturalidade para a vida sexual. Outro benefício importante do uso diário, e que muita gente não sabe, é o efeito positivo
nos sintomas urinários causados pelo aumento da próstata. Homens acima dos 50 a 60 anos frequentemente apresentam sintomas como jato urinário fraco, necessidade de urinar várias vezes durante o dia e a noite, sensação de que a bexiga não esvazia completamente. A tadalafila em dose baixa diária ajuda a relaxar a musculatura da próstata e do colo da bexiga, aliviando esses sintomas. Então, o mesmo medicamento que melhora a função erétil também pode melhorar a qualidade de vida urinária. É como resolver dois problemas com uma única solução. Mas é claro que nem todo homem precisa ou deve usar tadalafila diariamente. O uso diário costuma ser indicado para homens que têm relações sexuais frequentes, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Também é indicado para aqueles que sofrem muito com ansiedade de desempenho, para quem prefere não programar o momento da relação, e para homens que apresentam sintomas urinários associados ao aumento da próstata. Por outro lado, se você tem relações sexuais apenas ocasionalmente, 1 ou 2 vezes por mês, o uso sob demanda pode fazer mais sentido. Não há necessidade de tomar medicamento todos os dias se você só precisa dele esporadicamente. Outro ponto fundamental que preciso esclarecer: a tadalafila não funciona sozinha. Ela facilita o processo da ereção, mas é necessário que haja estímulo sexual. Muitos homens ficam frustrados porque tomam o comprimido e esperam uma ereção automática, imediata. Mas não é assim que funciona. O medicamento potencializa a resposta natural do corpo ao estímulo sexual. Sem desejo, sem excitação, sem estímulo, a ereção não vai acontecer. A tadalafila não cria desejo do nada. Ela apenas facilita a resposta física quando o desejo está presente. Sobre as doses, é importante deixar claro para o uso diário. As doses recomendadas são de 2,5 a 5 miligramas. Para uso sob demanda, as doses são de 10 a 20 miligramas. Essas doses podem variar conforme a resposta individual, possíveis efeitos colaterais e avaliação médica. Nunca ajuste a dose por conta própria, porque isso pode aumentar o risco de efeitos indesejados, sem trazer benefício adicional. Falando em segurança, o uso diário da tadalafila, quando prescrito corretamente, é seguro para a maioria dos homens. Vários estudos científicos demonstraram que a dose baixa não aumenta significativamente os riscos cardiovasculares em homens saudáveis, mas existem exceções importantes. Homens que usam medicamentos chamados nitratos, aqueles indicados para dor no peito ou angina, não podem usar tadalafila de forma alguma. A combinação pode causar uma queda perigosa e súbita da pressão arterial, colocando a vida em risco. Também é preciso cuidado em homens com doenças cardíacas graves, que tiveram infarto recente, com insuficiência renal ou hepática severa. Nesses casos, o uso deve ser cuidadosamente avaliado e, muitas vezes, evitado. É por isso que eu insisto tanto. Não existe automedicação segura. O que é benefício para um paciente pode ser risco para outro. Por isso, a avaliação médica individualizada é fundamental. Agora vamos falar sobre algo que preocupa muita gente: os efeitos colaterais. Afinal, tomar qualquer medicamento diariamente levanta a questão sobre a segurança a longo prazo. A boa notícia é que a tadalafila é considerada um medicamento seguro quando usada corretamente. Ela foi amplamente estudada, é usada por milhões de homens no mundo todo e é aprovada pelas principais agências regulatórias internacionais. Isso significa que, em condições adequadas, o risco de complicações graves é baixo. Os efeitos colaterais mais comuns são leves e geralmente temporários. Os principais são dor de cabeça, rubor facial, aquela sensação de calor e vermelhidão no rosto, congestão nasal, dor nas costas e desconforto muscular. Esses sintomas acontecem porque a tadalafila relaxa os vasos sanguíneos em diferentes partes do corpo, não apenas na região
genital. Na maioria dos casos, esses efeitos diminuem com o tempo, conforme o organismo se adapta ao medicamento. Se forem muito incômodos, converse com seu médico. Às vezes, um ajuste na dose ou mudança no horário de tomar resolve o problema. Outro efeito relatado por algumas pessoas é indigestão ou azia. Isso acontece porque o relaxamento dos vasos também pode afetar a musculatura do estômago e do esôfago. Ajustar a alimentação, evitar refeições muito pesadas próximo ao horário do medicamento pode ajudar. Uma dúvida muito comum é se a tadalafila causa dependência. A resposta é não. Do ponto de vista físico, o organismo não se torna dependente desse medicamento. O que pode acontecer é uma dependência psicológica, quando o homem passa a acreditar que só consegue ter ereção com o remédio. É por isso que sempre explico aos meus pacientes: a tadalafila não cria potência do nada. Ela facilita o processo natural. Quando você entende isso, reduz a ansiedade e passa a confiar mais no seu próprio corpo. Outro mito que preciso desmentir: tadalafila não faz mal para o coração. Esse é um ponto que gera muita confusão. A tadalafila não é um medicamento para tratar doenças cardíacas, mas em homens saudáveis, sem uso de nitratos, ela não aumenta o risco de infarto ou outros problemas cardiovasculares. Pelo contrário, como ela melhora a função endotelial e a circulação, alguns estudos sugerem que pode até ter efeitos benéficos no sistema cardiovascular a longo prazo. O perigo real está na combinação com nitratos, porque aí sim, a queda brusca de pressão pode ser perigosa. Sobre o impacto nos rins e no fígado, a tadalafila é metabolizada pelo fígado e eliminada em parte pelos rins. Por isso, quem tem insuficiência hepática ou renal grave precisa de ajuste de dose ou deve evitar o uso. Mas para quem tem esses órgãos funcionando normalmente, a dose baixa diária é bem tolerada. Outra preocupação que alguns homens têm é se a tadalafila pode prejudicar a fertilidade ou reduzir a testosterona. Isso não é verdade. O medicamento não interfere diretamente na produção de hormônios nem na qualidade dos espermatozoides. Existe também o mito de que pode causar cegueira ou perda de audição. Esses efeitos foram relatados em casos raríssimos, mas não há comprovação de que sejam causados diretamente pelo medicamento. Geralmente, estão associados a outros fatores de risco, como diabetes descontrolado ou problemas vasculares graves. De qualquer forma, se você notar alterações visuais ou auditivas súbitas, procure atendimento médico imediatamente. Um efeito que assusta muita gente é a ereção prolongada, chamada priapismo, que é quando a ereção dura mais de 4 horas e não regride. Esse risco é muito baixo com a dose diária de tadalafila. Mas se acontecer, é uma emergência médica que precisa de atendimento imediato. Agora que você já entendeu como a tadalafila funciona, os diferentes esquemas de uso, os benefícios e os possíveis efeitos colaterais, vamos ao que realmente importa: o que fazer na prática. Primeira recomendação: nunca se automedique. Pode parecer repetitivo, mas é essencial. A tadalafila é um medicamento seguro, mas que precisa de avaliação médica. É o médico quem vai avaliar se seu coração, seus rins e seu fígado têm condições de receber esse tratamento. Se você usa outros medicamentos que podem interagir com a tadalafila e qual é a dose mais adequada para o seu caso, segunda recomendação: defina junto com o profissional qual esquema faz mais sentido para você. Se você tem relações ocasionais, o uso sob demanda pode ser suficiente. Se as relações são frequentes, se você tem ansiedade de desempenho ou sintomas urinários, o uso diário pode ser a melhor opção. Terceira recomendação: observe seu corpo. Quando iniciar o tratamento, preste atenção se surgem efeitos colaterais. Se forem leves e toleráveis, geralmente diminuem com o tempo. Se forem intensos ou persistentes, converse com seu médico para ajustar a dose ou o horário. Quarta recomendação: entenda que a tadalafila
não substitui cuidados com a saúde. O medicamento ajuda, mas não faz milagres se você mantém hábitos ruins. Continuar fumando, bebendo em excesso, se alimentando mal, levando vida sedentária, vai comprometer qualquer benefício. Quando você associa o uso da tadalafila com vida saudável, boa alimentação, exercícios, sono de qualidade e controle do estresse, os resultados são muito melhores. Quinta recomendação: não crie expectativas irreais. A tadalafila não cria desejo, não transforma ninguém em super-homem, não faz a ereção acontecer sem estímulo. Ela facilita o processo natural. É preciso estímulo sexual, tranquilidade e confiança. E por fim, sexta recomendação: mantenha o acompanhamento de longo prazo. Não basta tomar o remédio e esquecer do resto. Faça seus exames regularmente. Acompanhe o PSA. Verifique o coração. Meça colesterol e glicose. A disfunção erétil muitas vezes é o primeiro sinal de doenças silenciosas, como hipertensão e diabetes. A tadalafila ajuda a tratar o sintoma, mas você precisa tratar também a causa. Então, para responder de forma definitiva, sim, a tadalafila pode ser tomada todos os dias, desde que na dose correta, com orientação médica e nos pacientes adequados. Não há problema em manter o uso diário quando bem indicado. Pelo contrário, pode ser uma estratégia muito eficaz para melhorar a vida sexual e a saúde urinária, devolvendo qualidade de vida, confiança e autoestima. Quero encerrar com uma mensagem importante. Se você tem dificuldades de ereção, saiba que isso é muito mais comum do que imagina. Não é fraqueza, não é motivo de vergonha. A medicina evoluiu e hoje temos recursos poderosos para ajudar. A tadalafila é um desses recursos, mas não é o único. O que realmente faz diferença é a forma como você encara a sua saúde. Procure um médico, converse sem medo, tire suas dúvidas. Se a tadalafila for indicada, use com consciência. Se não for, saiba que existem outros caminhos. O importante é não se calar, não se conformar e não deixar de viver plenamente sua sexualidade. O prazer e a intimidade fazem parte da vida em todas as idades. E cuidar disso é cuidar de você por inteiro. Pode tomar tadalafila todos os dias, sim, desde que com segurança, orientação e responsabilidade. E mais do que isso, pode viver com prazer, confiança e dignidade, independentemente da idade, quando você faz as escolhas certas. Espero que este conteúdo tenha esclarecido suas dúvidas. Se você gostou, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa dessa informação. Até o próximo vídeo.